Oi, gente! Bem-vindos à Med Black. Hoje é o grande dia. É a hora que a afetação médica abre as portas para você que quer avançar na sua carreira médica de verdade. Então, sabe aquele passo que você sabe que você está enrolando? Pois é, esse é o momento. Porque a Med Black é a maior campanha da afetação médica. Então, se você está aqui, é porque você quer mais na sua profissão. E vamos falar de dermatologia? Eu adoro. Sou suspeita para falar, tá? Não é à toa que eu escolhi essa área de atuação. E eu sempre lembro da minha trajetória, porque foram anos de estudos com aquele medo, que na verdade é uma mistura de medo com empolgação que todo mundo aí conhece. E eu sempre falo, gente, que estudar muda tudo. Muda a forma como você vê o paciente, a segurança também na sua tomada de decisão e, obviamente, as possibilidades de você crescer na sua carreira. E ter professores que vivem isso na prática e uma estrutura que vai te desafiar a crescer mesmo de verdade faz toda a diferença. E o melhor é que dentro da AFRA você encontra tudo isso e até mais. As aulas que vem a seguir são uma amostra real de tudo que tem dentro da pós-graduação da AFRA, mas mais do que isso, eu quero que você preste atenção no formato. É conteúdo de verdade. E se já dá para aprender alguma coisa nesse pequeno spoiler, imagino que você não vai aprender em um curso inteiro. Eu contei para vocês um pouquinho da minha jornada, né? Então já deu para entender também. Então aproveita que vem conteúdo muito bom, hein? Bem, gente, vamos começar aqui mais uma aula do nosso curso Dermata Essencial. E a nossa aula, vai ser como diagnosticar e conduzir as micoses superficiais, tá? Então, vejam só, as micoses superficiais a gente vai classificar ela em dois grupos, tá? O primeiro grupo, em que a gente tem as micoses que são realmente bem superficiais, em que pega só a epiderme ali, a camada córnea, tá? E que alguns livros, chama de ceratofitoses, certo? E aí que são causadas, por fungos que geralmente são saprófitos, que pega, que pode acometer o pelo, mas também dessa forma saprófita, e tem uma reação inflamatória que é mínima ou ausente, Por quê? Porque ele não chega, ali na derme onde a gente tem os vasos sanguíneos e aí não consegue aí desencadear uma resposta inflamatória importante, tá? Nesse grupo a gente vai ter a ptiríase vesicolo, a tínia nigra, a pedra branca e a pedra preta, tá? E aí a gente vai ver cada uma delas, daquele jeitinho, bem focado aí no diagnóstico, como reconhecer e no tratamento, tá? Para ajudar vocês aí no dia a dia realmente. E a gente tem um outro grupo, que é formado, pelos fungos, que chegam um pouquinho mais profundo, chegam até a derme papilar, tá? E geralmente, podem acometer também pelos e unhas, e são, nesses casos, assim, como parasitas, tá? Não são apenas saprófitos. E a resposta inflamatória, que nesse caso é comum, tá, gente? Por quê? Porque chegam ali na derme, e aí conseguem ali desencadear, essa resposta inflamatória porque conseguem atingir ali os vasos sanguíneos, tá? E nesse grupo a gente tem as dermatofitoses, que são as tíneas ou tinhas, e a candidíase. E aí eu separei em duas aulas, para não ficar muito cansativo, tá? Então, nossa primeira aula vai ser a ptiríase vesicolo e outras micoses superficiais, e a nossa segunda aula é tinha ou candidíase, certo? Então, vamos começar a nossa primeira aula, certo? Com as ceratofitoses. A primeira delas, que é extremamente comum, se você trabalha aí num posto de saúde, num OBS, certeza que você já pegou um paciente com a ptiríase vesicolo, que é uma doença que é causada, pelo fungo Malassezia fulfo e que é uma levedura lipofílica, certo? Importante a gente saber disso, gente. Por quê? Porque é um fungo que gosta de umidade, que gosta de oleosidade, certo? E aí ele geralmente fica ali, no folículo pilosebáceo, onde você tem a produção do sebo, certo? E a gente, a maioria das pessoas tem a malacésia de forma saprófita, certo? Ela vive ali na pele da gente sem causar mancha, sem causar doença nenhuma, tá? E quando ela tá nessa forma saprófita, ela tá assim, com células globosas, certo? E ovais, tá? Só que se a gente dá um ambiente para ela, um ambiente assim mais propício para o seu desenvolvimento, para a proliferação, certo? Um ambiente mais gorduroso, com mais umidade, certo? Aí ela pode, virar sua forma parasita, tá? Parasitária, que aí a gente vai ter a forma de filamentos e pseudohifas, certo? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque muitas vezes as pessoas falam assim,
eu peguei a malacésia de tal pessoa, né? Ou eu fui para a praia e peguei a malacésia. Então, assim, eu peguei o pano branco, né? Que o pessoal fala. Então, na verdade, a maioria das pessoas tem a malacésia de forma saprófita, tá? Ou, né, se contaminou com o portador são, que é o mais comum, né? A dar um abraço em alguém e aí você se contamina e ela fica ali, né? Na forma dela globosa, né? Na forma saprófita, tá? Ou foi de alguém, de algum homem sadio, né? Ou de algum homem que tenha as lesões de IPV, certo? De alguma pessoa que tenha lesões de IPV. E aí você tá ali com a malacésia e você vai ter que ter algum fator predisponente para que ela vire ali a sua forma parasitária, tá? Então, de fatores exógenos que a gente tem, de fatores predisponentes, né? Quem vive em países tropicais, porque geralmente, né, é mais quente, tende a ser mais úmido, né? E exposição solar exagerada, tá? Então, às vezes as pessoas falam assim, eu fui para a praia e peguei, eu fui para a piscina e peguei. Então, assim, não é bem isso. Você já tinha, certo? E aquela exposição solar muito intensa, né? Ou você passou muito tempo molhado, né? Você permitiu, né? Deu ali um ambiente adequado para que a malacésia, né? Virasse ali a sua forma parasitária, tá? E de fatores endógenos que a gente tem são genéticos, imunológicos, hormonais e também a dermatite seborreica. E aí, pronto, falei um pouquinho da teoria para vocês poderem entender e até explicar para o paciente, né, quando ele chega dizendo que pegou na piscina, na praia, tá? Que aí vocês podem explicar melhor para eles. Mas o mais importante ali no seu dia a dia é saber identificar e saber tratar, né? Então, como é que você vai identificar? Como é que você vai reconhecer a psoríase vesícola, né? Então, o paciente ele vai apresentar máculas, que são máculas, são lesões que não têm relevo, tá? Então, você vai passar a mão e vai ver ali que é tudo rente à pele, certo? Então, são máculas que são geralmente arredondadas e tem uma característica super importante que ela é bem delimitada, ou seja, você consegue ver exatamente aonde a lesão está terminando, tá? E aí, são todas brancas? A maioria, sim. A maioria é hipocrômica, tá? Mas, como o próprio nome diz, psoríase versicolor, certo? Então, a malacésia, ela pode dar manchas hipocrômicas, acastanhadas, tá? Podem ser, assim, mais hipercrômicas, e também podem ser eritematosas. É por isso que vem o nome da doença, tá? E de localização mais comum, certo? Vai ser nas áreas seborreicas, principalmente, ó, tronco, certo? Tronco superior, né? Os ombros também. E também na face, certo? Então, a gente vê aqui, ó, as manchinhas bem delimitadas e hipocrômicas, tá? E a dica para o diagnóstico, né, da malacésia é a gente fazer aí o sinal de Zilleri, né? O que é esse sinal? É você fazer um estiramento da pele onde você tem a lesão, tá? Então, vejam aqui, ó. A gente quase não consegue ver essa manchinha aqui, tá? Mas aí, quando a gente faz aqui, ó, o estiramento da pele ao redor da mancha, aparece essa descamação bem fina na superfície da lesão. E isso a gente chama de sinal de Zilleri positivo. E aí, a gente tem realmente o diagnóstico de psoríase versicolor. E como é que eu vou tratar a psoríase versicolor? Então, a gente pode utilizar os tópicos, né? Então, se o paciente ele tem poucas lesões, né? A gente pode lançar mão aí dos tópicos, dos derivados imidazólicos. Geralmente a gente usa o miconazol, clotrimazol, isoconazol, tiaconazol, cetoconazol, certo? Que são bem comuns, né? Encontra em qualquer farmácia, às vezes até na própria farmácia do posto de saúde, né? E aí você vai prescrever, ó, 2 vezes ao dia, de 15 a 30 dias, tá? E, às vezes, os pacientes, eles têm lesões, assim, mais extensas, tá? E aí, se você puder, se você achar melhor passar tópico, a gente pode usar mais os shampoos, porque, normalmente, esses cremezinhos, se for para uma área muito extensa, não dá, né? E aí, você pode passar os shampoos, que seriam de cetoconazol, 2%, sulfeto de selênio, 2,5%, e piritionato de zinco, a 2%. O cetoconazol a gente encontra em farmácias normais, né? Farmácias comuns. Já o sulfeto de selênio e o piritionato de zinco, né, a gente pode mandar manipular. Então, como é que você faz? Sulfeto de selênio, 2,5%, em shampoo, 200 ml, 120 ml,
tá? E aí, o paciente ele vai utilizar diariamente por 2 a 4 semanas, certo? Lembrando de deixar agir por 10 a 15 minutos, né? Porque também não adianta chegar, passar, né? E aí se enxaguar, né? O paciente ele vai usar esses shampoos, no caso de tratamento de lesão de pele, né? Ele vai usar esses shampoos no local como se fosse um sabonete líquido, certo? Porque aí realmente fica mais fácil do que usar uma pomada, quando é um pouquinho mais extenso, tá? Mas a gente também costuma associar o uso do shampoo no couro cabeludo, certo? Mesmo quem está tratando as lesões com cremes aqui de imidazólicos, a gente costuma passar também os shampoos, né, para o paciente usar no couro cabeludo, justamente porque é um local em que você tem a malacésia de forma muito frequente na forma saprófita. Então é importante também tratar aí esse couro cabeludo do paciente, tá? E casos realmente extensos, né, aí a gente vai prescrever tratamentos orais, que pode ser o itraconazol, 200 mg dia durante 5 dias, fluconazol 300 mg uma vez por semana, né? Durante 2 semanas. Ou pode passar também o cetoconazol, certo? Nessas doses, 200 mg dia 10 dias ou 400 mg dia 5 dias. Mas a literatura atual recomenda que a gente não prescreva muito cetoconazol, né? Prefira o itraconazol ou o fluconazol, porque o cetoconazol ele é mais hepatotóxico, certo? Então, assim, prefiram a prescrição de itraconazol ou fluconazol. E aí, uma coisa importante de vocês saberem é o seguinte, às vezes você vai lá, vem um paciente, você passa a medicação, tá ali Zilleri positivo, você tem certeza que é PV, aí passa o remédio, o paciente volta um mês depois, doutor, usei, mas tá aqui, as manchas ainda estão tudo aqui. Só que o seguinte, gente, é importante a gente saber que as manchas em si, elas podem persistir, tanto as hipocrômicas como as hipercrômicas, tá? Principalmente as hipercrômicas, elas persistem ainda por mais tempo, mas elas podem persistir, por 1, 2 meses, ou geralmente as hipercrômicas no paciente mais moreno, pode durar até mais para se resolver. E como é que você vai saber se tratou ou não? Fazendo o teste de Zilleri, o sinal de Zilleri, certo? Então, quando você faz o sinal de Zilleri e o sinal de Zilleri deu negativo, significa que não tem mais atividade fúngica, e ali é uma hipocromia ou hipercromia residual, tá? E aí é só você realmente orientar o paciente a aguardar que essas lesões tendem a desaparecer aí com o tempo. Certo? Mas, obviamente, se você faz o sinal de Zilleri e dá positivo em algum local, ainda tem atividade fúngica e você vai precisar retratar o paciente. E, além disso, também tem aquele paciente que chega para você, você vai e trata. Ele volta, tá bom. Quando dá 2 meses depois, doutor, voltou. 2 meses depois, voltou de novo. De novo com pterias vesicolo, né? Então, tem aquela tendência a desenvolver a pterias vesicolo, né? Que são os casos recidivantes. Nesses casos, o que a gente pode fazer, certo? Então, a gente pode prescrever os shampoos de cetoconazol, sulfeto de selênio, peritionato de zinco, para o paciente persistir usando, né, uma vez na semana, certo? Então, você trata o paciente e mantém o uso dos shampoos nos locais que tem lesão, tá? Uma vez na semana. Então, mantém esse uso uma vez na semana, isso aí tende a diminuir as recidivas, certo? Ou você pode fazer medicação oral, né? Ou fluconazol, 300 mg uma vez no mês, ou então o itraconazol, 400 mg uma vez no mês. Então, seriam, né? O itraconazol é 100 mg, 2 comprimidos de manhã, 2 comprimidos à noite, uma vez no mês, certo? Que aí realmente você vai fazer o protocolo para evitar, né, que o paciente ele desenvolva novamente a pteríase versicolor, tá? E aí, passando para a nossa segunda patologia, que é a tinea nigra, tá? Que é justamente causada por um fungo, que é a Ortaia werneckii, que é um fungo que ele fica no solo, certo? E quem é mais acometido geralmente são crianças, né, que mexem ali, que ficam brincando na terra ou com plantas, né, porque realmente é um fungo que está ali no solo. E como é que a gente vai reconhecer essa patologia? Então, a tinea nigra, ela vai se caracterizar por uma mancha acastanhada,
um pouquinho mais escura, certo? Uma mancha hipercrômica, também bem delimitada, ó, gente, a gente consegue ver exatamente onde a lesão termina, certo? Geralmente ela é única, né? Pode ter mais de uma, mas a maioria dos casos é lesão única, assintomática, certo? E a maioria dos casos é na palma da mão, certo? Tanto que alguns livros eles chamam de tínia nigra palmar, certo? O nome da patologia. Mas eventualmente pode surgir em outros locais, como plantas, né, dos pés, pescoço e tronco, certo? Então, geralmente, né, como é mais criança, vai chegar uma mãe, doutora, apareceu essa manchinha, estava pequenininha, ela aumentou, e aí tá aí, já faz tanto tempo, ele não se incomoda, mas eu queria saber o que era, né? Então, você vai ver lá aquela manchinha hipercrômica, bem delimitada, né, vai dar o seu diagnóstico e vai tratar, né? Normalmente, por ser lesão única, a gente faz tratamento aí só com medicações tópicas, tá? Ou miconazol 2%, clotrimazol, cetoconazol 2%, e nesses casos aqui a gente pode usar também a terbinafina 1% creme, tá? 2 vezes ao dia, por 2 a 4 semanas, e aí o paciente ele fica bom, certo? Nossa próxima patologia é a piedra branca, tá? Que é uma patologia causada pelo fungo Trichosporum beigeli, certo? E que aí ela vai acometer os pelos, tá? Geralmente do couro cabeludo, mas pode acometer pelos de área genital, axilas, barba, bigode, cílios e sobrancelhas. Então, basicamente, né, o pelo do corpo todo pode estar acometido, certo? E vai se mostrar assim, tá? Vão ser nódulozinhos meio esbranquiçados, tá? Aqui é um caso no couro cabeludo, tá? São nódulos brancos, né? Ou begezinho, ou castanho claro, que vai estar ali distribuído de forma irregular, aleatória, certo? No pelo, tá? E geralmente, na maioria dos casos é no cabelo. Normalmente a paciente, ela chega assim e diz, quando é em criança, a mãe diz, doutora, a minha filha tá com mofo, né? Já chegou muitos pacientes para mim dizendo isso. Minha filha tá com mofo no cabelo. Ou então diz assim, doutora, tá cheia de bolinha branca no cabelo dela, mas, olha a dica para você, viu? Que às vezes, geralmente é o paciente já lhe dá o diagnóstico, ele fala assim, não sei se o senhor vai conseguir ver agora, porque geralmente a gente consegue ver mais quando ela tá com o cabelo molhado, tá? Então isso aí é a dica aí para o diagnóstico, certo? Porque as lesões elas ficam mais visíveis, ela aparece mais quando o cabelo tá molhado, certo? E aí você vai conseguir ver esses nódulos branquinhos, bege claro ou castanho claro, certo? De 1 a 3 milímetros que estão distribuídos aí no pelo, são assintomáticos, tá? E eles saem da haste com facilidade. Aí você olha a foto e diz assim, é igualzinho a Lindy. E agora, como é que eu vou fazer esse diagnóstico diferencial, né? Então, primeiro, né, tem essa questão de não ser tão visível com o cabelo seco. Você consegue ver, mas é uma coisa discreta, tá? Se você conseguir molhar o cabelo do paciente na hora, você vai ver que ela vai ficar mais visível. Outra coisa, no caso de pedra branca, as lesões são assintomáticas. Se for Lindy, a paciente vai estar se queixando de prurido intenso no couro cabeludo, tá? E uma outra coisa é que, no caso da pedra branca, essa lesãozinha, ela se destaca com muita facilidade, tá? Além de a gente geralmente tem que puxar ela até o final, né, para poder conseguir tirar. Ela tem mais resistência, né, para se destacar do pelo. Aqui não, a pedra branca, ela sai realmente com facilidade, tá? E aí você consegue fazer esse diagnóstico diferencial. E como é que você vai tratar? Então, veja, aqui a gente realmente precisa ponderar o tratamento, certo? Porque muitos livros dizem, né, para cortar os cabelos. Então, assim, cortar os cabelos quando for possível, tá? Você realmente tem que ver se eu cortar o cabelo não vai interferir ali na autoestima, né, do paciente, principalmente quando é criança, com cabelo grande, né? Você tem que realmente ver se vai valer a pena, né, cortar esse cabelo desse paciente. Se for em outra área do corpo, ok, fica mais fácil de cortar, né? Mas pacientes com cabelos longos, né, que gostam do cabelo, realmente fica mais difícil de você fazer essa conduta, tá? E aí, né, quando não der para cortar, você vai fazer o tratamento do paciente. Então, você pode prescrever shampoos com ação antifúngica, certo? Aqueles que eu falei, cetoconazol 2%, sulfeto de selênio 2,5%, piritionato de zinco a 2%. Certo? E aí você orienta o uso e dá mais 2 orientações ao paciente. Primeiro, não dormir de cabelo molhado, tá? E segundo, não prender o cabelo quando ele tá molhado, tá?
que aí retém uma umidade por tempo mais prolongado no cabelo, e o fungo aí, que gosta muito de umidade, ele tende aí a proliferar, certo? E em casos mais refratários, que você não esteja conseguindo tratar, você pode também fazer tratamento sistêmico, tratamento oral. Itraconazol, fluconazol e terbinafina podem aí ajudar no tratamento, tá? E a nossa patologia aí desse grupo, que é a piedra preta, tá? Então, ela é causada por um fungo que é a Piedrae hortae e também vai acometer a haste do pelo, certo? Também pode acometer barba, couro cabeludo, sobrancelhas ou cílios e, menos comumente, axilas ou região pubiana, tá? E como é que a gente reconhece a pedra preta? Então, no caso da pedra preta, a gente vai ter esses nódulozinhos, né, que são, em vez de ser brancos, como na pedra branca, eles vão ser mais escuros, vão ser de marrons a pretos, tá? E eles ficam distribuídos de forma irregular, né, nos pelos, e ele tem essa característica, ó, gente, vê, de ser assim, ó, meio fusiforme, tá vendo? Dá para perceber, acho que aqui nessa lesão, né? Então, as concreções, elas são fusiformes, elas são duras, ficam bem presinhos ali no pelo, você tem dificuldade para poder tirar, ao contrário da pedra branca, tá? E também são assintomáticos, certo? E o tratamento, né, também tem essa questão de cortar quando possível, né? Ou você pode usar tópicos, dependendo da região, né? Se for, por exemplo, axila, região pubiana, né? Você pode tentar um creme de terbinafina, mas no couro cabeludo realmente, né? No cabelo fica mais difícil da gente usar creme, então a gente passa o shampoo de cetoconazol a 2%, tá? E de tratamento oral, pode fazer a terbinafina, principalmente nos casos mais refratários. Gente, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui, porque vale muito a pena você parar para entender. A MedBlack é a Black regressiva da AFA, o que significa que cada fase tem um valor diferente. Então, por exemplo, a primeira fase você encontra até 45% de desconto na sua pós da AFA. Mas atenção, acabou a fase, o valor muda e ele não volta mais. Então, só para ver se você entendeu mesmo. Então, aqui na MedBlack, o melhor valor vai ser sempre o dia agora. Então, garante a sua vaga e, consequentemente, né, o melhor desconto. Nessa aula, falaremos do exantema maculopapular ou morbiliforme, que é a forma clínica mais comum das reações cutâneas aos medicamentos. Quando a gente fala do exantema morbiliforme, nós estamos falando de uma frequência de 90% de todas as reações cutâneas aos medicamentos. Ainda bem, porque é uma reação benigna. E ela está presente em até 2% dos pacientes expostos aos medicamentos. Então, é algo frequente. E é por ser tão comum que não podemos banalizar essa entidade. Entender as nuances do exantema é o que separa uma avaliação dermatológica padrão de uma avaliação de excelência, capaz de antecipar os desfechos mais graves. E aí, a gente tem que saber diferenciar uma reação da outra. Muito bem, então vamos começar pelo mecanismo fisiopatológico. Calma, eu sei que ao ver essa tabela, a gente fica querendo saber tudo ali. Vamos por partes, porque assim você vai construindo o seu pensamento, o seu raciocínio dermatológico. Então, nessa imagem, nós vemos os tipos de hipersensibilidades mediadas por células T. O exantema morbiliforme, ele enquadra em uma hipersensibilidade tardia, a do tipo 4. Mais especificamente, a principal via é a do tipo 4C, que é caracterizada pela ação de linfócitos T, CD8 positivo, citotóxicos, que migram para a pele causando um dano tecidual. E essa citotoxicidade ela é limitada, o que vai explicar a natureza benigna da erupção ou do exantema em contraste com a apoptose maciça que nós vemos na síndrome de Stevens-Johnson e na NET. Além disso, temos a ativação de células T helper do tipo 2, com liberação de interleucina 5 e uma eosinofilia tecidual. Atenção para isso, a eosinofilia é tecidual. Você vai entender porque eu estou frisando isso quando a gente falar das manifestações mais graves aos medicamentos. E isso
vai ter uma variabilidade clínica e histológica. Por quê? Porque nós não temos ali uma sequência igual em todas as pessoas. E isso vai nos levar a uma questão clínica importante. Se o mecanismo ele é imunológico, por que um paciente desenvolve um exantema com a amoxicilina, enquanto outros pacientes ou muitos outros pacientes não desenvolvem? E aí vem uma questão complexa, que é a interação de fatores. O mais clássico é a concomitância de uma infecção viral, especialmente pelo vírus Epstein-Barr, que vai ter ali a associação com o uso do medicamento. Então, a associação entre o vírus Epstein-Barr e o uso das aminopenicilinas resulta em um exantema em quase 100% dos casos. E esse é o principal exemplo da sinergia entre um estímulo viral e o uso de um fármaco. Classicamente, nós vamos ter, então, esse tipo de reação. E como é que nós vamos reconhecer o exantema maculopapular na nossa prática clínica? A latência é a chave. Quando nós falamos de um paciente que não tinha sido previamente sensibilizado, a erupção, ela tipicamente surge entre 7 a 14 dias após o início do uso do medicamento. Mas, quando nós estamos falando de um paciente que tinha sido previamente sensibilizado, isso vai mudar. Esse intervalo ele vai ser crucial e vai nos ajudar a diferenciar as reações imunomediadas, como por exemplo urticária, as reações com latência ainda mais prolongadas, como o DRESS. E quando a gente tem então, como eu disse, um paciente previamente sensibilizado, essa erupção ela pode surgir de 6 a 12 horas ou de 1 a 3 dias do início do tratamento. Então, essa latência ela vai encurtar. Por isso, é tão importante a gente questionar ao nosso paciente se ele já tinha tido quadros semelhantes previamente. E, clinicamente, a morfologia das lesões vão ser máculas e pápulas eritematosas que começam no tronco e se espalham de forma simétrica e centrífuga para os membros e geralmente polpa mucosa. Atenção, geralmente polpa mucosa. Frequentemente, as lesões elas vão confluir, formando grandes placas, o que lhe confere esse aspecto morbiliforme. Sintomas sistêmicos, quando estão presentes, são geralmente leves, um leve prurido, uma febre baixa e talvez uma discreta eosinofilia, que pode estar associado à infecção viral. E histologicamente, ela pode confirmar a nossa suspeita, mas a histologia ela não é patognomônica. Muitas vezes a gente nem biopsia o paciente. O que vamos encontrar vai ser uma dermatite de interface vacular sutil com um infiltrado linfocitário perivascular superficial que muitas vezes contém neutrófilos e eosinófilos, mas em pouca quantidade. Então, nós não vamos ver uma acentuação disso. Pode ter alguns neutrófilos e eosinófilos. E o desafio é que o exantema viral na biópsia, ele é semelhante. É difícil a gente diferenciar ele, quase impossível a gente diferenciar. Por isso que muitas vezes a gente não faz a biópsia. O diagnóstico, então, vai ser clínico e a gente vai ter ali aquele exantema maculopapular medicamentoso como um diagnóstico de exclusão. Mas a exclusão mais importante que nós temos que fazer é de um exantema viral simples, sem a associação com o medicamento. E nós temos que ter o olhar principal para os quadros mais graves. Então, o nosso principal dilema é: esse exantema morbiliforme, ele é apenas um exantema que vai ser benigno, que eu não preciso me preocupar, ou é uma manifestação inicial de uma farmacodermia mais grave? A DRESS, a síndrome de Stevens-Johnson, a NET, podem em seus primeiros dias também apresentar-se como um exantema maculopapular. E aí, eu estou diante de um caso benigno ou isso pode evoluir para algo mais grave? Como é que a gente vai diferenciar isso?
Tem como, tá? Nós precisamos procurar ativamente por sinais de alarme, como febre mais alta, edema facial pronunciado, dor cutânea é um sinal clínico importante, em vez só daquele prurido leve, tem dor, o aparecimento de pústulas, bolhas, o descolamento da pele, mesmo que mínimo, e também o envolvimento de mucosas. Laboratorialmente, o paciente vai tendo uma eosinofilia muito mais acentuada ou um aumento significativo das transaminases. E isso pode significar para a gente um sinal de alerta. Aliás, significa para a gente um sinal de alerta. Então, aqui a gente tem um dado clínico importante. Primeiro, examinar o paciente por inteiro, tem que despir o paciente, tocar o paciente para ver se não tem sinal de descolamento, avaliar mucosas, mucosa oral, mucosa genital e também temos que solicitar exames laboratoriais, porque a gente só vai ver a eosinofilia e a alteração da transaminase quando a gente faz o exame laboratorial, principalmente inicial. A ausência desses sinais nos tranquiliza, mas a presença de qualquer um desses sinais deve sempre mudar a nossa conduta e nós temos que ter vigilância e atenção, porque podemos estar diante de casos mais graves. Então, a gente mantém esse paciente sempre em vigilância. O exantema maculopapular, ele é mais comum, aliás, é a forma mais comum de farmacodermia, ainda bem, é uma reação benigna, né, do tipo 4 e é autolimitada. O tratamento vai consistir na suspensão do medicamento que o paciente está em uso, daquele medicamento suspeito, e em medidas de suporte. No entanto, quando a gente está diante de um exantema maculopapular, o verdadeiro desafio que nós temos no diagnóstico é a confirmação de que seja algo benigno, que não seja uma manifestação de alguma doença mais grave. E é por isso que nós vamos seguir com as nossas aulas, para que você conheça essas doenças mais graves que se manifestam pelo uso de medicamento. Até lá! O valor já aparece direto lá no site, atualizado com o desconto que nós estamos agora, nessa fase. Então, é tudo muito transparente, viu, gente? Não tem pegadinha nenhuma. Se você está assistindo a live agora, esse é o momento. E é o maior desconto do dia. Como eu já expliquei, vocês já entenderam, virou o dia, aí o desconto acabou. Então, aponta seu celular aqui para o QR Code, escolhe a sua pós e aproveita. Esse, com certeza, é o seu melhor momento. Nessa aula falaremos do eritema pigmentar fixo. Pode ser que você já tenha ouvido um dos seus pacientes falarem dessa forma. Toda vez que eu tomo esse remédio, aparece uma mancha exatamente nesse mesmo lugar. Essa frase, por mais simples que pareça, resume o que é o eritema pigmentar fixo e nos faz refletir sobre a memória imunológica localizada na pele. Sempre no mesmo local aparece esse tipo de lesão. E o que é então o eritema pigmentar fixo? Clinicamente, ele é uma reação que se manifesta como uma ou mais máculas ou placas eritematofiláceas bem demarcadas que podem se tornar edemaciadas e até mesmo bolhosas. Em peles escuras, o eritema pigmentar fixo, ele aparece como uma mácula marrom mais escura ou então levemente acinzentada. O eritema pigmentar fixo, ele tem uma característica que é, após um episódio agudo, as lesões se resolvem, deixando ali como característica uma hiperpigmentação residual mais acinzentada ou de uma coloração um pouco mais acastanhada do que a pele. E os locais de maior predileção são lábios, região genital e perianal e as extremidades. É assim que a gente diferencia o que está acontecendo, sempre uma reação local ao uso do mesmo medicamento. Mas a sua principal característica que a define é a recorrência fixa sempre ao uso da mesma medicação. Então lembre-se disso, é fixo, é fixa sempre ali aquela lesão. E a reexposição àquele fármaco que é o culpado, ele vai sempre levar ao aparecimento daquela lesão semelhante na mesma localização. Então, o que está acontecendo então
clinicamente naquela pele que está com eritema pigmentar fixo. Vai ser uma reação que manifesta-se por máculas ou placas eritematofioláceas ou até acinzentada, bem delimitada, que podem se tornar eritematosas e até bolhosas, como aqui na imagem você pode ver. E em peles mais escuras, esse eritema, ele vai aparecer como uma mancha mais escurecida e até levemente acinzentada. Lembre-se disso, porque o diagnóstico vai ser clínico. Sempre que a gente tiver esse tipo de lesão e uma exposição ao medicamento, a gente vai ter ali o eritema pigmentar fixo. Os locais, então, como eu disse, de maior predileção, como aqui na imagem, uma lesão na cavidade oral. E lembrar sempre que a característica dela vai ser fixa. Muito bem! Então, quando a gente fala do eritema pigmentar fixo, a gente está falando de uma reação ao medicamento. E quais são os medicamentos mais implicados, os maiores culpados, né? A lista ela é extensa, mas os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são protagonistas. Os fármacos como paracetamol, piroxicam e mais recentemente os inibidores seletivos da COX-2 têm ali um protagonismo importante quando a gente fala de eritema pigmentar fixo. E eles são os mais frequentemente citados. Outras classes de medicamento também são clássicas ali como culpadas do eritema pigmentar fixo, como por exemplo antibióticos, e aí vai ganhar destaque as sulfonamidas, também principalmente o sulfametoxazol mais trimetopim e as tetraciclinas estão implicadas. Mas lembrando que pode ser que seja algum medicamento que não esteja nessa lista e que está causando no seu paciente o eritema pigmentar fixo. O mais importante é a história clínica. E realmente o seu paciente te conta o que está acontecendo. E aqui a nossa tabela das hipersensibilidades. Por quê? Porque o que está acontecendo quando a gente tem essa lesão, né? Quando a gente tem o eritema pigmentar fixo. O eritema pigmentar fixo, ele é uma manifestação de hipersensibilidade tardia do tipo 4, mediada por células T. Mas não são qualquer células T ali que estão implicadas. A patogênese, ela é organizada por uma subpopulação de células T de memória residentes CD8 positivas que ficam intraepidérmicas. Então, nós estamos falando de uma subunidade de células T de memória que vivem ali na pele. Por isso que sempre acontece no mesmo lugar. Na primeira exposição ao fármaco, vai ocorrer, então, essa resposta imunológica inicial, e aí o subtipo de células T, CD8, vão ser ativadas e vai acontecer sempre essa memória ali naquela mesma localização. E esse tipo de lesão traz para a gente um entendimento da nossa imunologia da pele, que tem uma memória naquele mesmo local, porque nós temos células de memória residual intraepidérmica. E aí, nós vamos lembrar sempre que essas células elas vão migrar para a epiderme e vão se instalar ali, formando ali uma morada permanente, né? Então, elas vão ficar permanentes naqueles locais. Por isso que, por vezes, fica aquela lesão residual. Por quê? Porque a gente tem formação de células ali. E após a resolução do quadro, essas células permanecendo ali em estado quiescente, né, aguardando uma nova exposição, né, vão trazer essa hiperpigmentação residual, e isso não é apenas melanina. Então, não adianta usar clareadores. Aí a gente vai entender como é que é esse campo de memória celular da nossa pele. A lesão residual, ela não é tão intensa quanto a lesão aguda, mas pode ali sim permanecer uma mácula. Quando o paciente ele vai se expor novamente ao fármaco, essas moléculas vão causar novamente uma memória no sítio local e as células T de memória residente vão reconhecer esse antígeno e vão reativar, liberando ali interferon gama, vão liberar grânulos citotóxicos e vão causar novamente a rápida lesão que surge quando a gente tem uma reexposição. Lembrando sempre, porque essa característica do eritema pigmentar fixo no mesmo local.
Como que a gente confirma o diagnóstico do eritema pigmentar fixo? Primeiro, eu já te disse, a anamnese ela é uma história muito clássica. Vem aquela lesão recorrente no mesmo local e isso vai ser suficiente para a gente definir o nosso diagnóstico. Isso é quase patognomônico do eritema pigmentar fixo. Então, a característica clínica é muito importante. E quando a gente tem alguma dúvida, né, persistente ali, nós podemos sim lançar mão de testes de provocação. O padrão ouro é o teste de provocação oral, mas nós sabemos que ele pode induzir uma reação sistêmica mais grave e ele deve ser usado para casos muito pontuais, com muita cautela. Por quê? Porque a gente pode provocar realmente uma reação sistêmica generalizada. A alternativa que nós temos, que é mais segura, é o teste de contato, o PET teste, que nós vamos fazer ali específico na região, mas com um detalhe que devemos sempre ter atenção, que é a implicação, né, a aplicabilidade clínica ali entre a lesão residual de hiperpigmentação e o local aonde as células de memória vão residir. Então, ainda assim, a gente vai ter ali uma sensibilidade ali limitada. Na prática clínica, o que nós fazemos é realmente a observação através da anamnese. A gente não lança mão tanto desses testes na prática clínica, porque nós sabemos da sua limitação no diagnóstico. Muito bem, aqui imagens para você lembrar que pode sim ter bolha. A maior parte dos casos de eritema pigmentar fixo, eles são benignos. No entanto, existe uma variante que é mais rara e mais grave do eritema pigmentar fixo, que nós chamamos de eritema pigmentar fixo bolhoso generalizado. Então, ele é bem mais grave. Clinicamente, ele pode mimetizar a síndrome de Stevens-Johnson ou então a NET, e também nós devemos fazer uma distinção, porque é crucial que a gente entenda se a gente está diante de um quadro benigno ou diante de um quadro mais grave, né? Porque embora o prognóstico do eritema pigmentar fixo generalizado, ele seja menos grave, ele seja melhor do que a síndrome de Stevens-Johnson e da NET, ele também tem ali uma mortalidade significativa associada. E é necessário no eritema pigmentar fixo bolhoso um acompanhamento hospitalar do nosso paciente. Claro que aqui, diante dessas imagens, a gente está vendo clinicamente que é um paciente que está mais grave, mas a gente tem que ter esse olhar para o paciente que inicialmente já começa a manifestar o eritema pigmentar fixo com bolhas. Bem, o eritema pigmentar fixo, ele é uma demonstração clínica da existência das células T de memória que residem na nossa pele. Entender que essa lesão fixa é uma memória nossa imunológica naquele local específico nos permite diagnosticar com muita segurança, interpretar os testes diagnósticos com critérios na nossa prática clínica diária. Por isso que nós devemos sempre olhar para o nosso paciente que utiliza algum medicamento e que tem alguma lesão na pele com atenção para os sinais de gravidade, para a gente fazer um diagnóstico de excelência e tranquilizar o nosso paciente quando é um quadro benigno de um quadro mais grave. E é por isso que você vai continuar assistindo às nossas aulas para que você tenha um entendimento sobre todas as farmacodermias. Até mais! Será que estamos pedindo exames desnecessários para os nossos pacientes com alopecia areata? Olá, dermato, eu sou Isabela Dupin, dermatologista, editora da Afia Dermato. Nós sabemos que a alopecia areata tem uma característica autoimune e eu aprendi lá na minha formação de médica, raiz, lá atrás, há alguns anos, que doença autoimune puxa doença autoimune. Talvez seja por isso que classicamente eu tenho a tendência de solicitar exames complementares, principalmente direcionados para as doenças autoimunes, quando eu faço um diagnóstico de alopecia areata. E você também tem essa tendência? Reflita aí agora se você também solicita exames de forma rotineira para quem tem alopecia areata.
Mas será que essa conduta, ela está realmente ultrapassada? Será que realmente devemos solicitar exames complementares de forma rotineira para os nossos pacientes ou não? Olha, eu vou trazer para você o que as diretrizes dizem. E quando a gente avalia as evidências científicas atuais, nós vemos o quê? Nós vemos que nós não deveríamos pedir exame de rotina para os nossos pacientes. Mas e na prática? Na prática, os especialistas, como nós pedimos sim. Os estudos mostram para a gente, aliás, um estudo direcionado para o que o especialista faz, quais são os exames que o especialista pede e o que a diretriz diz, nos mostrou que realmente há uma tendência dos especialistas de solicitarem mais exames complementares do que as diretrizes dizem. E isso foi um estudo que era um estudo global, publicado recentemente, em maio de 2025, no GEAD Clinical Practice, que nos trouxe dados atuais sobre exatamente o que as diretrizes de alopecia areata nos diz sobre conduta de exames para os pacientes de forma rotineira e o que os especialistas pedem na prática. Vamos avaliar então essas evidências científicas atuais e eu espero que ao final deste vídeo você chegue às suas conclusões, somando, claro, o que a gente tem de evidência científica com a sua realidade médica, do seu dia a dia. Vamos lá. Os exames complementares na alopecia areata são um tópico controverso com evidências e práticas variáveis. Na verdade, se destoam. As diretrizes mais recentes que temos é da Associação Britânica de Dermatologia. Ela desaconselha a investigação laboratorial de rotina em pacientes com alopecia areata, exceto em casos de incerteza diagnóstica, quando podem sim ser solicitados alguns exames. Quais são esses exames? Quando a gente tem ali um diagnóstico diferencial: biópsia de pele, cultura fúngica e sorologia para lúpus ou sífilis, que estariam mais indicadas falando ali em relação a diagnóstico diferencial. Já um consenso de especialistas desaconselha igualmente pedir exames de sangue, de rotina, exame de triagem para doenças autoimunes que possam ali coexistir, embora esse consenso de especialista não tenha chegado a alguma conclusão em relação a exame de triagem de tireoide e exame de vitamina D. E aí, a gente tem que pensar também na nossa prática, né? Na nossa prática do dia a dia. Então, o que os especialistas fazem? Aquele estudo global que eu falei com você anteriormente foi um estudo com 214 dermatologistas e ele apresentou como resultado que 73% desses dermatologistas pedem exame de função tireoidiana de rotina quando tem um diagnóstico do paciente de alopecia areata. 66% pedem hemograma e quase metade pede função hepática, renal e ferro. E só 22% que não pede nenhum exame. Vou te contar, nós tivemos agora também recente o Congresso Europeu de Dermatologia, onde foi apresentado esse estudo e tinha um quiz com a plateia. E nesse quiz também 73% pedia de maneira rotineira os exames para quem tem alopecia areata. Quando eu falo rotineira, pode ser que não seja todos os dias. E claro, um quiz de um congresso, obviamente, não é uma evidência científica. No entanto, traz ali, né, qual que é o parâmetro, como é que tá ali com aqueles especialistas. E agora eu vou te dar mais um dado que também está longe de ser evidência científica, por favor, que foi a pesquisa que nós fizemos no nosso perfil da Afia Dermato. Na nossa rede social, esse mesmo questionamento, em torno de 68% dos especialistas também solicitavam o exame de rotina. Então, o que a gente vê? Uma
uma verdadeira divergência ali, né, do que a diretriz diz, do que nós especialistas fazemos na prática. Lembrando sempre que a gente não deve se prender apenas nas diretrizes, nós devemos também ver a nossa realidade, né, como que tá a nossa clínica do dia a dia, como é que é ali dentro do consultório. Então, para os especialistas, a justificativa para a solicitação dos testes laboratoriais na alopecia areata inclui a exclusão de imitadores infecciosos, inflamatórios ou outros mimetizadores de doenças autoimunes ali como a alopecia areata. Também como investigação a respeito de uma possível tinea capitis, sífilis secundária e o lúpus. Também inclui como justificativa dos especialistas também avaliar fatores possivelmente contributivos, como deficiência de ferro, de zinco ou de vitamina D. Além disso, eles também justificam que pedem exames para rastrear outras condições autoimunes associadas, como doenças da tireoide ou celíaca ou a anemia perniciosa, e também para rastrear ou monitorar contraindicações ou efeitos colaterais relacionados a terapêuticas sistêmicas ali para a própria doença, como, por exemplo, o uso dos inibidores de JAK. E aí sim, nós vamos ter que direcionar sim os exames. Se a gente vai pensar em usar uma medicação, então, até mesmo da possibilidade de usar, nós vamos ter que sim solicitar os exames relacionados ao uso daquela medicação. Agora, quero que você me responda. Você pede exames em todos os casos de alopecia areata? Agora eu quero que você vá à frente. Depois dessa conversa que nós tivemos, você vai mudar a sua conduta? Olhe, a gente pensa sempre no uso de artigos que tragam essa reflexão para você. Então, vamos lá. Diretrizes britânicas e o estudo de consenso entre os especialistas recomendam, então, evitar exames de rotina, só investigar em dúvida diagnóstica. Na prática, os especialistas pedem muito mais exames. O que está em jogo nisso? Na prática clínica, do dia a dia, está em jogo custo-benefício, impacto real para o nosso paciente, porque a gente sabe que o exame pode ali ter um impacto sobre o nosso paciente, impacto até mesmo no sistema de saúde. Nós devemos pensar nisso tudo, na prática clínica mesmo. Sabemos que isso vai muito além desses estudos, que, por vezes, são feitos em populações que são diferentes da nossa. Cada um tem uma realidade, né? Brasil tem realidades diversas. E eu te pergunto, então, como que a gente vai equilibrar essas diretrizes, neste caso que eu citei, uma diretriz internacional, e a nossa prática clínica? Há riscos de pedir exames em excesso? Ou então de pedir exames, de deixar, né, de pedir exames quando a gente deveria ter solicitado esse exame? Isso é uma reflexão que nós devemos fazer. E se você assistiu o vídeo até aqui, é porque você deseja entregar para o seu paciente o melhor tratamento disponível, baseado nas evidências científicas atuais. E eu sei que muitas vezes nos falta tempo. Nada melhor que ter a curadoria de dermatologistas que atuam na prática médica diária, trazendo de forma direcionada as principais atualizações da nossa área, não é mesmo? E é isso que a atualização da Afia Dermato entrega para você. Então, eu vou convidar você a estar com a gente na Afia Dermato. Agora, vamos continuar nossa conversa trazendo as implicações clínicas deste artigo na prática da medicina brasileira, a nossa medicina do dia a dia. Será que, por aqui, devemos ou não solicitar exames complementares para os pacientes com alopecia areata? E aí, gostou da aula? Deu para sentir um pouquinho do nível, né? Esse é o padrão Afia. Aulas que te entregam valor, professores que realmente vivenciam aquilo que estão ensinando e uma plataforma que te faz evoluir de verdade. Mas agora é com você, tá? As condições da MedBlack estão no ar, você já entendeu que é por tempo limitado, então aponta o seu celular aqui para o QR Code, escolhe a sua pós-graduação e garanta a sua vaga. E, gente, muito obrigada por me acompanharem. Um grande beijo para vocês. Que esse seja apenas o início
da sua melhor fase, tá? Tô esperando você. Tchau, tchau.